entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesse dia 18 de agosto de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. E aí, Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes. 96803-8319. WhatsApp, manda pra gente a sua opinião por escrito nos 3 temas de hoje, mas manda pra gente seu áudio, que a gente gosta de ouvir sua voz e gosta de ouvir as histórias que você tem que contar pra gente. Então chama aí, Marcela, chama aí o ouvinte anônimo. Anônimo, você não deixou seu nome, mas a gente quer ouvir sua voz. Ah, meu lindo J.R. Vargas, mês que vem, dia 18 de setembro, completo 41 anos e me sinto jovem. Parabéns. Todas as vezes que eu ouço o teu debate. benção Beijão pra você, meu amor, te amo. Minha querida, Deus te abençoe também, a você e toda a sua casa. Que privilégio ter a sua audiência. O seu rádio está no Debate 93. Olha, vou falar sobre vários assuntos e sobre rifa, viu? Tem muita gente aí nas igrejas fazendo rifa. Nós vamos ouvir aqui a opinião dos nossos queridos debatedores com fundamentação bíblica, análise sobre esse assunto, sobre essa realidade que está aí o tempo inteiro. Tem gente que fala, só tô fazendo aqui um bingo missionário. Vai sortear alguma coisa em prol da obra missionário. Então vai fazer uma obra na igreja, às vezes vai comprar um instrumento, vai ajustar alguma coisa. O que você acha sobre esse assunto, ouvinte? Você já participou? Você concorda? Você discorda? Você acha que tá tudo bem, faz parte? Você acha que é uma forma de ajudar? Qual a sua opinião? Mas não é agora não, segura aí, quero ver sua opinião. Você pode encaminhar pra gente aqui pelo nosso WhatsApp 96803-8319, 96803-8319. Quer ligar pra gente e dar a sua opinião? Anota o telefone da 93 FM, 2461-0093, 2461-0093. Você vai ligar com a gente, vai ser atendido. Nós queremos ouvir também a sua opinião por telefone, pelo nosso WhatsApp, pelo e-mail, pelo Face. Fique à vontade, você está aqui na 93 FM. Esta é a Rádio do Povo de Deus. Agora, tem muita gente ouvinte contando aqui, ó, que me inspira e por isso tenho prazer em acompanhar e estar nos lugares que eles estão. Porém, algumas pessoas dizem que eu estou exagerando. Querer sempre estar perto de quem admiro é errado. Como identificar se estou sendo influenciada demais? Como escolher bons modelos para seguir? E quando há decepção, o que fazer, minha gente? Eu pergunto aqui a você, é saudável seguir, por exemplo, pastores conferencistas? O irmão prega naquela igreja, na outra, naquela outra também. Então a pessoa vai lá, na segunda tá na igreja que esse irmão tá pregando, irmão ou irmã, né? Tá ali ministrando, na terça o irmão tá ministrando, na outra vai pra outra, na quarta a irmã tá ministrando, vai pra outra. Também tem o fato de cantores, às vezes o cantor canta segunda numa igreja, terça numa igreja, quarta numa outra, quinta numa outra, e a pessoa vai lá, segunda tá lá, terça tá lá, quarta tá lá, quinta tá lá, e acaba indo de igreja em igreja. Eu quero saber a sua opinião. É saudável? É correto? Convém? Pode? Não pode? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Querido pastor Silfarni, muito bom dia, da comunidade evangélica de Mesquita. Sua opinião, posicionamento sobre esse assunto. Bom dia, J.R., bom dia, colegas debatedores, bom dia, queridos ouvintes da 93. Que prazer estarmos aqui mais uma vez compartilhando esse bate-papo e da palavra de Deus também. Ter pessoas que admiramos, eu acho que é importante, sim. É importante ter pessoas que são modelos para nós, que respeitamos, né? Acredito que também não podemos tratar com desdém aqueles que fazem um trabalho de excelência. Eu lembro muito, quando fiz seminário, já tem algum tempo, foi em 86, né? Era bem novinho na época, e tinha o meu diretor do seminário, o Dr. Lawrence Olson, que era um teólogo, né?
uma pessoa estudiosa de vários idiomas. Eu era muito novo, 18 anos. Quantas vezes passei pelo corredor, vi o doutor Lourenço sentado no corredor do IBP, nem dava importância para ele. Depois que eu cresci, falei, meu Deus, tive do meu lado uma pessoa cheia de cultura e nem dei importância para ele, achando que era um velhinho qualquer sentado numa cadeira, né? Eu falo sempre para os jovens a importância de respeitar as oportunidades que temos, ou melhor, aproveitar as oportunidades que temos com pessoas que são importantes para nós. Sim, é importante admirar, porém, é necessário que haja um cuidado. Acho que hoje há uma febre da criação do ídolo, né? Do ícone, né? De construir o seu bezerro de ouro, aquele que você vai adorar, que vai celebrar. Então, entre admirar um bom pregador, um cantor, um conferencista, um profeta, um apóstolo é uma coisa, e tornar essa pessoa um ídolo é outra coisa. E acho que hoje sim há uma cultura de idolatria na igreja evangélica, onde algumas pessoas são tratadas como ídolos, e isso é um perigo porque acaba quebrando o respeito até pela igreja local. Há pessoas que não respeitam seus pastores, não contribuem com seus pastores, não contribuem com os trabalhos locais da igreja, estão seguindo profetas e cantores e artistas. É um cuidado que temos que ter sim, esse excesso é perigoso, embora, repito, para fechar minha palavra, que é importante admirar pessoas e ter referências, desde que haja equilíbrio nessa admiração e nesse respeito. Pastora Valéria Alves é a nossa menina da mesa de hoje, da Igreja Batista Nova Filadélfia, Rosa de Saron, em Madureira. A sua opinião sobre esse assunto, pastora? Bom dia, JR, bom dia, debatedores, ouvintes. Muito bom estar aqui nesse debate tão abençoador para as nossas vidas. Eu acho que não pode haver exageros, né? Você admirar alguém, você gostar de estar ali ouvindo aquela palavra que acrescenta crescimento para a tua vida. Eu acho que não pode haver exageros, porque existem pessoas que vão de igreja em igreja, onde está aquele pregador, ele deixa às vezes seu compromisso na sua igreja local, compromisso com a sua família, para estar atrás daquela pessoa, né? Isso está errado. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, 14, por isso, meus amados, fujam da idolatria. Nós não podemos idolatrar, podemos sim admirar, mas o exagero é que causa o erro, né? Que causa o dano. Eu creio que podemos ter admiração, mas não o exagero de seguir da maneira que foi colocado aqui. Pastor Paulo Carvalho, presidente da SEADER, que é a Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Rio. Pastor, bom dia, seja bem-vindo. Qual a opinião do senhor sobre esse assunto, hein, pastor? Bom dia, JR, bom dia. Nossos debatedores e todos os nossos ouvintes da 93 FM. Primeira coisa, JR, que eu queria saber, assim, que tipo de gente tem inspirado a nosso ouvinte, né? E depois saber, né, se ela conhece, porque uma coisa, se for crente, né, pregadores ou cantores, uma coisa é você ser alguém no púlpito e outra fora. Então você tem que saber quem está te inspirando, né? Porque às vezes tem muitas pessoas que passam uma imagem, né, ao público, mas internamente dão um mau testemunho tremendo. E aí você vai ficar seguindo. Tem pessoas que só querem seguir. Como foi falado aqui para o nosso colega, uma coisa é admirar, outra coisa é idolatrar. Porque tem gente que está fazendo até fã-clube aí de pregadores, cantores, e levando à idolatria. Então o primeiro passo é quem é que tem me inspirado, né? Eu quero deixar então para nosso ouvinte. Vinícius Cordeiro é procurador-geral da Prefeitura de Engenheiro Paulo de Fronten e colunista do Pleno News. Muito bom dia, Vinícius, seja bem-vindo aqui ao nosso debate 93 mais uma vez. Como é que você avalia esse assunto, até à luz do que os companheiros que já se pronunciaram sobre o tema disseram? Bom, eu sou o único que não sou pastor aqui. Bom dia, JR, Bom dia. Queridos amados pastores e debatedores. Fico bem à vontade como ovelha, digo que vários pastores já me inspiraram, vários líderes já me inspiraram, líderes políticos inspiram as massas. Isso não é novo, na verdade isso é muito antigo. Há de se distinguir a mensagem do mensageiro. A gente inicialmente deve admirar a mensagem é que faz tudo, e não quem vocaliza essa mensagem. Eu, como advogado, aprendi muitas vezes a distinguir que muitos advogados nas tribunas, das câmaras e dos fóruns, falam teses nas quais eles não acreditam. Então, é importante que a gente saiba, evidentemente, na linha como o pastor Paulo falou, de que a gente conheça bem. Agora, o exemplo é bíblico. Na verdade, a Bíblia nos exorta a ser exemplos, a reconhecer as pessoas pelos frutos. A Bíblia, inclusive, nos aconselha qual é o critério pelo qual
a gente deve estabelecer essa distinção da mensagem e do mensageiro. Essa é a minha palavra. Eu acho que até hoje, me perdoem, deve haver uma distinção entre, talvez eu me arrisque a falar isso aqui, entre o que é a igreja evangélica e o que é movimento evangélico, né? O evangelicalista no Brasil hoje. Parece que desconfigurou um pouco uma coisa da outra. Porque quando se fala de igreja, né? A igreja, ela é santa, imaculada, perfeita, né? Agora, um movimento evangélico no Brasil muito forte, a gente até americanizou o movimento gospel, né? Que trouxe algumas características, tem as suas marcas, tem os seus ícones, tem os seus ídolos, seus artistas, suas celebridades, seus chavões, né? E acho que esse movimento evangélico criou uma anomalia, porque o corpo de Cristo, todos os membros são importantes. Cada um cumpre uma função. O pastor não é superior ao diácono, o cantor não é superior ao profeta. São servos, membros de um corpo. E todos cumprem sua função. É natural, como humanos que somos, admiremos pessoas. Agora, quando essa admiração vai para a idolatria, vai para um tipo de, como o pastor Paulo disse muito bem aqui, quase hoje a ideia do fã-clube, quer dizer, é uma anomalia. Como é que tem fã-clube num corpo onde todos são iguais diante de Cristo, né? Então é importante tomar cuidado com isso, para que o movimento evangélico não venha sucumbir com o que é a igreja evangélica, que é uma igreja formada por pessoas que são servos um do outro. E essas pessoas procuram seguir esses ídolos, entre aspas, né? E deixam de seguir a Jesus, como foi falado aqui. Uma segunda-feira está numa igreja porque o ídolo está ali, na terça está em outra e não produz fruto nenhum na sua igreja. Então nós temos que ter essa preocupação de saber entre admirar e idolatrar. O que está acontecendo hoje é que está havendo uma idolatria, bem disfarçadamente, mas está havendo, né? E muitas vezes deixa até de obedecer o pastor da igreja, porque o pastor da igreja coloca lá o modelo da igreja, o modelo a ser seguido, a doutrina da igreja, e porque o ídolo dele, aquele que ele segue, se comporta de um jeito, faz de uma maneira, a pessoa quer que seja daquele jeito ali. E se aquele ídolo ali vir a descobrir que a vida dele não é aquilo que ele apresenta no altar, né? Tem aquela vida ali errada, e as pessoas vão ali seguindo, e às vezes seguem até o erro dele. E fala, ele está lá no altar, cantando, adorando, né? E às vezes seguem até mesmo o erro daquele que está seguindo. Vocês buscaram aqui apresentar a diferença entre alguém que a gente admira, alguém que nos influencia, de alguém que a gente passa a ter um comportamento exagerado. Em geral, a pessoa que está exagerando, ela não percebe que está exagerando. Se confrontada, em geral, ela vai afirmar, não, é uma admiração. E você está com ciúme. Entendeu? Quer dizer, é uma resposta boa. A pessoa, pastor, olha, cuidado, você está indo muito atrás, você está com ciúme, né, pastor? É porque o senhor não prega igual a ele, ou porque você não canta igual a ela, enfim. Tem sempre uma palavra que às vezes é uma palavra em defesa, né? Da pessoa em relação ao comportamento dela. Como é que a gente explica isso de maneira um pouco mais clara? Quando é que a coisa está saindo daquele ponto da normalidade? Porque vejam, queridos, muitos pastores são inspirados por outros. Em algumas ocasiões, o pregador X é tão inspirador que vários pastores e pastoras começam a pregar igualzinho a pessoa. Isso quando não copiam o sermão todo. E nem dá o crédito, o que é um absurdo. Porque crédito, eu já vi copiar até piada. Não é isso? Não, até dando crédito. Também copiam, dando crédito, contando, olha, isso aqui eu ouvi, fulano ministrou, falou isso, aprendi com fulano. Quer dizer, dando crédito é até a maneira de honrar. Exato, não é isso? Agora, quando a pessoa se apropria do trabalho alheio, isso é ilegal. O advogado está aqui, pode nos ajudar. Entendeu? Quer dizer, está se apropriando de alguma coisa que não é dele. Isso quando é música, como é que chama? Como é que chama quando você faz uma música? Plágio. Ok. Isso existe o plágio da música e também existe o plágio da obra. Seja a obra um livro. E também pode ser da obra pregação, especialmente quando ela é gravada, ela está em vídeo e a pessoa que está reproduzindo, acho que só ele viu o vídeo. Entendeu? Só ele que viu aquele vídeo. E aí, qual é o ponto em que a gente pode dizer para o ouvinte, olha, cuidado que desse ponto em diante a coisa está ficando estranha? Ô JR, eu acho que desde o momento que o ouvinte se propõe a aprender, né, e aceitar, principalmente se tendo um pastor, ele vai aprender essas orientações e quando chegar a um ponto desse de diferenciar, admirar idolatria e idolatrar, ele vai saber, né, parar. Mas eu acho que, perdão, pastor Paulo, desculpa, como o JR perguntou, foi assim, como é que a gente consegue detectar? Não é tão simples, mas eu penso o seguinte, por exemplo, vou colocar com Começa parâmetro... com uma empolgação. Começa com um parâmetro nosso aqui. Se você congrega numa igreja, estou falando para um povo evangélico, né? Eu congrego numa igreja local. Eu tenho que entender que nós temos compromissos com igrejas locais.
Cada igreja local tem a sua estrutura, mas a maioria das igrejas tem uma coisa chamada profissão de fé. Quando você vai batizar a pessoa, recebê-la como membro, ela assume um compromisso, participar dos cultos, se envolver com os ministérios locais. Se é uma pessoa que congrega na igreja A, mas ele está a semana inteira rodando as igrejas, não está na igreja dele local, e desculpa, eu estou procurando seguir fulano, isso para mim já é um sinal de idolatria. Porque uma coisa é admirar alguém e poder ouvi-la, outra coisa é não poder parar na minha igreja local, que tem que seguir o tal pregador, o tal profeta. Hoje há pregadores, e a culpa não é dos pregadores, isso foi da parte deles, vão pregar. Mas criou um grupo dele de pessoas em torno, que é onde o cara vai, como foi citado no começo, a pessoa vai atrás. Quando você começa a quebrar. Isso é um exagero. Quando você começa a quebrar a aliança com a igreja local, para seguir para o pregador, é um exagero. Deixa eu perguntar uma coisa ao senhor. Ok, temos consciência disso. Cuidado com isso, porque se você começa a ir atrás de uma mesma pessoa em lugares diferentes. Já está sinalizando. Ok? A mesma pessoa em lugares diferentes. Aí o pastor da igreja sabe que quando aquele irmão ou aquela irmã vai, a igreja enche. Aí ele convida. Ele está colaborando para isso ou não? Cara, perfeito. Desculpa. Sim e não, né? Sim e não. Eu acho que a intenção do pastor é uma, né? Mas a intenção das pessoas que estão indo lá, né? Sem critério é outra. E quando a intenção dele é outra, não é uma. A verdade ele estará contribuindo sim, porque a igreja não deve viver de movimentos. Aí ele traz, aí ele acaba contribuindo, sem querer ou não, ele acaba Tem contribuindo. pastores que para encher a igreja, ele vai trazer alguém que é popular. Tudo bem. Então a gente está entendendo aí que quando a pessoa começa a ir atrás, no sentido de que uma coisa é quando a pessoa vai perto, às vezes no bairro. Isso aí, tá no bairro. Agora, livre, não tem culto na igreja dele. A pessoa vai sempre, começa a ficar um negócio estranho, é isso? Isso aí. Verdade. Acho que essa busca constante, é o que você falou. Porque quando a gente percebe, ampliar um pouco mais a questão, quando a gente percebe que uma questão é adoecedora, até vendo a perspectiva até psicológica mesmo, quando a gente percebe que aí tem uma questão psicológica também, né? Deixa eu entrar nessa área aqui rapidamente, sem me aprofundar demais. Quando é que você percebe que um comportamento está adoecido, é patológico? É quando esse comportamento é pela quantidade de vezes que ele se repete, pela intensidade que acontece e o que isso prejudica em volta na vida da pessoa. Por exemplo, só para ampliar melhor, não é porque eu estou triste, eu estou em depressão, mas se a minha melancolia é forte demais, a ponto de ser muito profunda, é muito intensa, e se eu começo a prejudicar meus relacionamentos, meu trabalho, aí já está adoecido. Se eu admiro alguém, mas se eu começo a intensamente fazer isso, tudo que é agenda, tudo que é lugar, e começa a prejudicar outras questões em volta, já é adoecido. Então vamos lá para dar mais um exemplo aqui. A menina admira muito uma cantora X. A cantora X tem um penteado Y. Então a menina X começa a usar o penteado Y. A cantora que é a W, entendeu? Tem alguém com a letra W? Não, né? Deve ter. Deve ter. Daqui a pouco vai aparecer. Wesley Ungidão, a galera tá... Né? Enfim, a pessoa vai lá e começa a utilizar roupas, né? Ou penteados, ou posturas, né? Quando a pessoa grava, por exemplo, e tem uma ministração, a pessoa começa a falar exatamente na voz. Ana Paula, vamos falar logo. Fala logo, que negócio aqui é popular. Ana Paula Valadão, que é uma cantora extraordinária, pastora, mulher de Deus, enfim, ela tem um sotaque característico. É mineira. Né? Mineira. Tem carioca que tá ficando aí o carioca, né? Tá mineiro. Ou baiano, ou paulistano, que tá ouvindo a gente agora, enfim, e na administração, ao invés de usar o seu sotaque ou a sua linguagem, utiliza exatamente como a Ana Paula fala. É um exagero? É exagero. É uma homenagem à Ana Paula? Não. Não é não, né? É um exagero, né? E a pessoa também, desculpa aí, é um pouco de falta de personalidade também, eu acho que quando a pessoa é adolescente, eu comecei a pregar muito cedo, com 12 anos de idade, né? Então eu admirei muito Jimmy Swaggart. Então eu era assembleano, comprei aquela Bíblia Scofield, que é mole, e pregava igual a ele. Mas eu tinha 13, 14 anos, cara. Então é natural. Você Qual vai o telefone que a gente ligava lá para poder falar com o Jimmy Swaggart na televisão? Tu lembra ainda? Eu lembro. Eu lembro, tinha isso aí. Era fascinante, eu queria ouvir realmente. do pastor Silfário, até do pastor dos pastores. Eu acho que o primeiro ídolo que a gente tem dentro de casa é o pai da gente. Eu não sei se eu queria ampliar um pouquinho mais a discussão. A gente começa idolatrando o pai da gente. Até um dia que a gente descobre que o pai da gente não é perfeito. Né? Eu acho que começa por aí um pouco esse exercício. Mas é admiração? Ou é idolatria? O primeiro passo, como foi falado aqui, JR, temos que ter cuidado da nossa admiração não chegar a uma idolatria. Porque admiração, você vai admirar seu pai, o seu pastor, né, o seu professor. Agora, quando passa você fazer tudo que ele faz e ele nunca erra para você e tudo mais, passa. Sabe qual é o grande risco disso? É que a coisa é sistêmica, dos dois lados, né?
Então a pessoa que se torna um ídolo também, não é culpa dele às vezes é também, né? Tá. Ele corre risco. Por exemplo, há pouco tempo houve um episódio muito chato aí com uma pessoa que é famosa no meio evangélico, que aconteceu toda a polêmica com uma questão na vida dela pessoal. Uma cantora? E foi desconfortável, foi deselegante. Em contrapartida, veja bem, irmãos, a igreja é lugar de misericórdia sempre. Mas se eu me torno uma pessoa pública e eu investi meu tempo nisso, eu pago um preço por isso. Se eu me torno uma celebridade no mundo evangélico, eu vou ser percebido diferente da pessoa comum. Então, qualquer coisa minha, pro bem ou pro mal, e o mal sabe que tem uma propaganda muito maior, vai ser maior. Então, o problema do ídolo é quando você admira uma coisa, se torna ídolo, se o ídolo errar, porque o ídolo, na verdade, o que é o ídolo? Você projeta algo perfeito. Você se projeta nele. O ídolo não é movido por amor, o ídolo é movido por paixão. E quem está apaixonado não vê o outro, se vê no outro. E o apaixonado quer algo perfeito. Quando o ídolo comete uma falha e mostra de carne e osso, ele é assassinado pelo fã. Muito bem, aqui o ouvinte dizendo, JR agora não será mais o Wesley Ungidão, será o Wesley Salvação, diz aqui o ouvinte, arrumando o nome para o Wesley. Outro ouvinte, JR, eu tenho um companheiro que ele não é evangélico, ele vai, não sei o quê, imita muita gente aqui, o ouvinte dizendo, dá até o nome dos pastores aqui, mas não é exatamente o caso a gente dar o nome dos pastores aqui que são imitados, né? Mas o ouvinte está dizendo, tem muita gente que faz aqui, ó, no grupo de louvor também tem isso, o ouvinte dizendo que a filha dela cortou o cabelo igualzinho a de uma cantora, e traz aqui o nome, etc., o que a menina fez e tal, muito obrigado. Outro ouvinte falando aqui que tem gente exagerando demais, aqui dizendo, JR, a minha opinião é que não devemos ter a admiração nem ficar achando que temos que ter um ídolo, porque quando aquela pessoa faz alguma coisa de errado, nós nos decepcionamos e às vezes queremos até sair da igreja, isso não é bom. E aqui o ouvinte dizendo, os próprios artistas fazem questão de lançar um tipo, aí faz fã-clube, faz não sei o quê, ainda tem isso? Tem fã-clube? Se O artista investe. Eles investem no Facebook, eles investem nisso, né? Porque existem aqueles que admiram, né? Que é uma coisa assim, esse é o ponto, né, gente? Até a admiração, pelo que vocês disseram, é uma coisa saudável. Passou disso aí, é um exagero. Somos de carne e osso e lutamos contra a idolatria. É uma questão que é uma das marcas do cristianismo. Nós devemos ter cuidado com a questão da idolatria, que é colocar qualquer um no lugar de Deus. A gente copia o modelo do mundo, né, JR? Porque no mundo faz isso muito, né? O artista, a celebridade. Então, a igreja não pode entrar nessa, gente. Pode ser uma coisa radical do nosso ponto de vista, mas não pode entrar nessa. Agora eu estou com uma outra dúvida. Eu quero saber do bingo e da rifa. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Não sei o que o futuro me espera, mas sei em quem espero, em quem confio e descanso. Não sei o que vai acontecer, mas sei quem sabe que tudo sabe e tudo pode fazer e tudo pode fazer. Larará, lar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 á, e tudo pode fazer. Estamos juntos no Debate 93. Olha aí, minha gente, Marie Segar comprou 20 rifas no valor equivalente a R$ 8 e ganhou uma mansão de 3.400.000 na Inglaterra. Quando foi avisada pelo então dono da propriedade, ela custou acreditar. A rifa foi a maneira que Dustin Law encontrou para recuperar o dinheiro que investiu na propriedade, já que sua situação econômica havia mudado. Bingos, rifas e sorteios, você é contra ou a favor? E para ajudar a angariar fundos para eventos nas igrejas, o que diz a Bíblia sobre esse assunto? Quero já inicialmente dizer que é uma reflexão, ela é absolutamente livre, cada debatedor vai expor aqui a sua opinião, nós vamos discutindo-as com muito respeito, inclusive por aqueles que estão nos ouvindo agora, com a rifa na mão. Sim, agora, o que eu faço? Já paguei. Então, eu estava até, antes de começar conversando com o Felipe, foi comigo, sobre a preocupação que eu tenho com tudo que é extra-bíblico, né? Então, vamos ser sinceros, quando a gente fala de rifa, de jogo, de azar e tudo mais, que a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, que quem deseja
a riqueza, acaba se envolvendo com embaraço. Então, e ao mesmo tempo a palavra de Deus fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu penso o seguinte, eu vou dar meu ponto de vista pessoal e me expor ao ponto de vista dos amigos também aqui do debate. Qual a minha questão com o bingo, com loto, com loteria, jogo do bicho, desse tipo assim? O jogo do bicho pode ter contravenção, mas para os jogos legais no Brasil. É que ele é movido pela ganância, pela ambição de conquistar. Essa ganância e ambição que faz com que o dinheiro venha fruto não do trabalho, mas de uma sorte, vai fazer com que milhares sofram o dano da perda. Então, Deus não há prazer nisso, não há alegria nisso. Eu não posso imaginar que haja prazer ou concordância de Deus em apostar um dinheiro para ganhar milhões, enquanto outros milhões vão ficar na miséria por causa daquele jogo, e há pessoas viciadas em jogos que sofrem por causa disso. Em contrapartida, vou ser bem sincero com vocês, talvez aqui na mesa ninguém viveu isso, mas eu vivi, e muitas vezes viveram, os famosos rifas para comprar alguma coisa para a igreja, que a gente dá outro nome, né? Que me chama sorteio. Não tem outro nome que dá, que amigos não sei o nome que dá. Ação entre amigos. Já é o nome, mas na verdade é a ideia da rifa. Eu, particularmente, não vejo nenhum erro nisso. Eu acho que pessoas se juntam, doam uma coisa, faz um sorteio, que o fim daquilo é abençoar pessoas. Ninguém está querendo ficar rico com aquilo. Agora, toda vez que a motivação, para ser sincero, até a oferta, se a motivação for enriquecer com ela é pecaminosa. Então, acho que a intenção do coração é que revela o pecado. Então, não vejo nenhum problema em uma ação entre amigos na igreja para comprar alguma coisa, para ajudar para a igreja. Agora, se a motivação disso for lucrar, a motivação que é o pecado. Se passar a ser uma regra na igreja, né? Qualquer coisinha tem que fazer uma lista, aí não pode, né? Oferta, exatamente. E usar o termo também, a gente usa bingo, você vem logo outra coisa, né? Usa rifa, outra coisa. Na minha igreja eu uso lista de sorteio. Nós amenizamos, entendeu? Né? Amenizamos. Vamos fazer um sorteio. E também é um sorteiozinho, coisa boba, não é numa casa, porque geralmente, JR, isso só acontece na Inglaterra, é uma mansão de 3 milhões, né? Com R$8, mas é isso aí, não vejo nada demais. Desde o momento que a pessoa não tira o seu dinheiro, né, para entrar e investir sempre nisso, porque aí se torna jogo de azar. E quando vira vício é perigoso, né? Exatamente. Vinícius, doutor Vinícius. Olha, eu não quero, na verdade, ir contra o que já foi falado, até porque eu concordo. Mas pode ir. Em relação à questão do ponto de vista do jogo de azar. Obviamente que eu vou concordar integralmente com o pastor Paulo e o pastor Sil. Mas em relação ao aspecto do lúdico, que é aquilo que o pastor Silfarne estava explicando, eu entendo, quando a intenção é simplesmente lúdica ou é cooperativa, e aí não importa que nome tenha, se é bingo, se é ação entre amigos. Eu compro bingo normal, eu compro rifas normalmente porque o nosso querido JR sabe, eu ajudo proteção animal. Então, volta e meia, faz lá um bingozinho para comprar ração para cachorro. E eu adquiro lá 3, 4 cotas. Vocês acham que eu estou apostando alguma coisa para ganhar, às vezes, uma pecinha de roupa lá para ajudar a protetora de animais? Não. Ou até para ganhar um cachorrinho. Eu estou dispensando, é um dinheiro que eu posso gastar, né? Que não compromete a minha renda. Agora, lógico que como cristão, eu sei que qual é o grande fundamento bíblico. Não ganhar dinheiro sem o esforço do seu suor. Esse é o fundamento. Ninguém pode ganhar nada sem o esforço do trabalho. Agora, se eu estou destinando uma pequena verba que não compromete a minha renda, que não cai naquilo, né, pastor Paulo? Você não gasta aí naquilo que não é pão. Tudo bem, eu posso fazê-lo. Então eu faço essa pequena observação de que aquilo que eu acho que é lúdico, que não compromete, tudo dizendo, bem. Olha, se for de boa fé, se for para obra, para a igreja e não para o seu uso pessoal, sim, vale a pena, porque tudo que é feito na casa de Deus tem que ser respeitado. Com Deus não se brinca, diz aqui uma de nossas ouvintes trazendo a sua opinião. Vou fazer o contraponto. Isso, faço. Tá certo? Porque vocês estão 4 aí na mesma linha. Para a gente não ficar na repetição aqui das ideias, vou para o contraponto. Eu pergunto aos irmãos, como é que fica a cabeça de uma pessoa recém-convertida, que era viciada em bingo? Vamos dar exemplo, aquela irmã, que agora é cristã, que ia de bingo em bingo. A polícia fechava um, ela ia para outro. Fechava um, ela ia para outro. Fechava em um, ela ia para outro. No meio do caminho, entre um bingo e outro, ela entrou na igreja, experimentou uma conversão, a mulher está na benção, aquela irmã que antes era... Quem joga bingo é o quê? Binguista? Tem problema viciado. Com o jogo, né? Tem problema com o jogo. Muito bem, ela chegou na igreja e o pastor disse, meus irmãos, nós estamos aqui agora para comprar um equipamento de som, que o nosso som está ruim, a beça, vamos comprar agora um som novo e nós estamos fazendo aqui um bingo. E o nosso bingo aqui na igreja é crente, irmãos. É de 1 a 150.
É o bingo dos Salmos. Tá certo? Aqui é dos Salmos. Então aqui na igreja é o seguinte, nós somos crente. Nós não fazemos bingo igual no mundo, não. Aqui é bingo dos Salmos, de 1 a 150. Aí a irmã, tá lembrado dela? Aquela irmã? Sim. Aquela irmã diz assim, o que é isso? É igual, mas é diferente? É diferente, mas é igual? Como lidar com uma pessoa que saiu do vício do bingo e chega na igreja e encontra o bingo dos Salmos? E outra coisa, bingo dos Salmos, tô dando um exemplo, inventei agora, hein? Se tem alguma igreja que faz, tô com todo respeito aqui dizendo que eu inventei isso aqui agora. Vamos lá. E quando chega aquela pessoa que vai lá comprar o sorteio e fala assim, coloca no 13, no 7, que é o meu número da sorte. Esse número aí é o da sorte, então respondam para mim, vamos lá. Eu acho que muito boa a tua observação, JR, é uma preocupação que tem que ter sim. Honestamente, eu não tinha pensado nisso em nenhum momento. Honestamente não, mas é um fato sério. Bem, eu não acho que tem que deixar de fazer a atividade por causa disso, mas deveria então, ao fazer isso, ter uma preocupação. Então acho que honestamente, nunca tinha pensado nisso. Eu particularmente nunca capitaneei um evento desse, mas as pessoas fazem em grupos na igreja, né? Então seria bom ter uma palavra como essa, esclarecer. Irmão, você vai ter isso aqui, eu quero deixar claro para a pessoa que está vindo caminhar conosco. Por que não tem vinho na Santa Ceia? Boa parte das igrejas eliminou o vinho para dizer, olha, pode ter aí um alcoolista, né? Que fala agora, é isso que fala agora? Não, mudou o nome, mudou o nome, achei para mim o nome aí, mudou o nome. O camarada, a gente, não pode pegar porque o camarada pega um pouquinho ali e já desperta nele. É por isso que as pessoas pararam, a boa parte das igrejas pararam. Olha, se a lógica é essa, a lógica também não se aplica. Pra rifa nós vamos depois, né? Só estão no bingo por enquanto. Mas eu acho que tem que ser bem explicado, né? Se explicar a necessidade daquele sorteio, para onde vai ser o fundo, para que vai servir, a pessoa vai ter um entendimento. Mas também que não é esse pessoal que vai para ganhar, assim, esse pessoal que ia para o bingo, realmente para perder dinheiro, passar tempo, você sabe, e era proibido. Mas eu acho que a preocupação... E na igreja, pelo menos, eu não conheço igreja evangélica que tem uma prática constante. Eu não conheço. Eu acho que a preocupação válida realmente é, se vai ser feito um evento desse, ter uma palavra muito clara de explicação. Se algum irmão novo na fé que está caminhando e que veio, porque sempre pode ter alguém no meio que veio, né? Mas isso é explicado para agora. Nós temos aqui um auditório, tem 1000 pessoas no nosso auditório, estão explicando isso aqui agora. Só que esse negócio não vai ser agora. Esse negócio vai ser amanhã, vai ser depois, está marcado para o próximo sábado. Entre hoje e o próximo sábado, tem que falar para todo mundo. Você imagina como isso se multiplica e o risco que a pessoa tem que está do lado de fora, de pensar assim, olha, rapaz, na igreja agora está no negócio do bingo dos Salmos, lá o negócio está quente, hein? Tá certo? Esse é o assunto. Vamos para a rifa? Vamos para a rifa? Bom. A rifa tem a lógica do ganho. A rifa tem a lógica do ganho. Você disser, olha, ninguém pede, porque não é igual o loto, não é igual a Mega Sena, a loteria, enfim, é diferente, porque às vezes é a lógica do ganho. Vou ganhar alguma coisa. Não é a lógica da doação. Tô doando alguma coisa, a lógica é outra. Vocês não acham que com a lógica do ganho e não a lógica da doação, nós estamos ensinando de maneira errada a igreja, dizendo assim, ao invés de você doar porque você é grato a Deus pelo que você já tem, vou te motivar a doar. Doe por uma causa, seja uma causa ou seja o ganho de um objeto, seja um violão daqui, trovador, que é um violão excelente para quem está começando a tocar violão. E aí? Então, eu vou de novo dizer a mesma coisa. Uma boa causa, né? Uma boa causa. O ideal, vamos ser honestos, o ideal é que não se trabalhe esse tipo de atividade. Eu estou falando aqui em linhas gerais, que eu sei que pessoas que fazem. Não é, por exemplo, uma prática nossa, local da nossa igreja fazer isso. Eu estou sendo bem sincero, não é. Mas eu entendo que as pessoas façam. Agora, realmente, de fato, o ideal é que a pessoa aprenda a doar por doar. O que eu estou colocando é que quando alguém faz na boa intenção, e há pessoas que fazem, eu estou tentando colocar lá de quem faz a atitude. Agora, na verdade, o ideal é não fazer. É estimular a doação. Eu estou fazendo o contraponto, tá certo? Desde que eu comecei a falar sobre isso, eu falei, vou fazer o outro lado, porque vocês estão 4 juntos. Isso. Eu tenho que me posicionar diferente para dar o assunto, senão não vão ficar repetindo aqui. A questão é o seguinte, nós estamos ensinando o quê? As pessoas continuarem na lógica de um segundo ganho, seja o ganho porque é uma causa nobre e eu me identifico com ela,
seja a aquisição de alguma coisa, e eu posso ter esse ganho também e posso ganhar alguma coisa, seja a roupa que eu não quero utilizar, que eu deixo lá. Não é mais lógico, se eu me identifico com a causa ou com a necessidade, eu dar uma oferta no valor equivalente ou além dele, sem querer participar do jogo? Eu acho mais saudável, que a gente faz muito na igreja, é o seguinte: tem as ofertas ordinárias e tem o dízimo. Há pouco tempo, vamos dar um exemplo, comprar bebedouro para a igreja. Um grupo de irmãos fez uma lista, não sortear nada, uma lista de pessoas que podiam dar R$100. Juntou um grupo de irmãos, cada um deu R$100, comprou o bebedouro. Eu acho mais saudável fazer essas listas de pessoas que vão contribuir sem nada. É o que a gente faz muito na igreja. Foi comprar há pouco tempo agora um microfone novo. 10 pessoas se juntaram, fizeram a lista. Pastor, pode fazer. Fizeram a lista, doaram, sem sortear nada. É o mais saudável, realmente. Se há uma palavra final que eu posso dar, pastores, trabalhem com a doação, que é muito melhor do que o sorteio. Mas a maioria das pessoas que participam dessas listas, JR, não são viciados em jogos. Entendeu? Então, por exemplo, eu ganhei uma máquina de lavar, novinha, para a igreja, deu para a igreja não usa. Eu vou fazer um sorteio. Não vou vender, sair vendendo máquina de lavar, faço um sorteio. Quem ganhar, agora, que o irmão que ganhou no sorteio, doe para alguém. Mas não é costume dos irmãos jogarem, a não ser que tem alguém que é viciado. E se tiver? Agora, isso, a minha colocação aqui não é nem a lógica de quem vai lá e compra, é a lógica de quem vai lá e organiza. Então, a lógica de quem organiza é a lógica de quem está ensinando. Se está ensinando correto ou está ensinando errado? Tem algum risco? Tem que explicar muito bem para as pessoas, senão as pessoas podem entender errado. Olha, gente, comunicação é isso. Mas eu creio que isso na hora que está fazendo, a pessoa ela não nem pensa no que ela está ensinando, ela pensa naquilo que está sendo projetado, para que vai servir aquilo que... a necessidade do que vai entrar. Então, assim, quando a pessoa vai fazer um sorteio dentro da igreja, na minha igreja não é regra de fazer, mas muitas vezes já foram feitas, foi feito sorteio na igreja para precisar de alguma coisa, para comprar alguma coisa, porque o dízimo, a oferta da entrada da igreja, já foi comprometido com tudo que estava lá daquele mês e precisa de mais alguma coisa. Então alguém, como o pastor falou, doa, igual uma irmã doou uma televisão lá para a igreja, pastor, aqui tem uma televisão. Então nós fizemos, não em prol de ensinar alguém, mas nós pensamos em arrecadação para poder fazer. Não é uma regra, né? Mas muitas vezes aqui estamos no debate, é necessário. Honestamente falando, eu volto atrás da minha palavra, honestamente falando. É melhor não fazer mesmo. Eu acho que é perigoso e arriscado. Se eu posso dar uma palavra final minha, desculpa, doutor, rapidinho, só para fechar aqui. Eu comecei falando, não há prática na minha igreja, tentando entender quem faz. Mas honestamente falando, é arriscado demais. Melhor não. Melhor fazer grupo, fazer listas, doações e cortar realmente esse hábito na igreja. Meu ponto de vista final seria esse. O grande problema é que as igrejas, elas têm grupos distintos de pessoas com educação e entendimento bíblico diversos, desde os mais novos até os com maior vivência no Evangelho. Isso significa que a gente tem que ser didático o tempo todo, mas eu sempre acho que a gente deva apostar na educação gradativa das pessoas. Então a gente... apostar já é perigoso já. E eu quero até dizer que essas rifas eu sempre perdi, tá? Eu tenho um azar danado com essas rifas. Mas eu queria só dizer que a gente sempre deve apostar na educação e na conscientização das pessoas. Não é porque vai fazer uma pequena ação entre amigos de um cobertorzinho de lã ou algo do gênero, que a igreja não teria como vender, porque no final, às vezes, também a igreja pega esses bens e faz um bazar, né? Organiza isso de outra forma. Mas a gente tem que ver isso com uma certa placidez, um entendimento de que a gente tem que ter bom senso sempre, e embora a gente não tenha tempo de ficar esclarecendo tudo ao mesmo tempo. Você tem absoluta razão, JR. Doutor, eu vou no contraponto mais uma vez e começo dizendo data vênia. Por isso que é um debate, tá certo. Porque é o seguinte, se é para educar... Daqui a pouco eu vou desconfiar que você está na profissão errada. Se é para educar... Se é para ensinar, se o papel da igreja é esse, vamos ensinar o que é absolutamente claro e não aquilo que tem que ser explicado. Essa coisa de você ter que explicar, ou você está falando para o público errado, ou você está falando a coisa errada. Não é que não tem necessidade de explicar as coisas, mas você tem que explicar muito. Só isso aqui, isso aqui, fica um negócio, peraí, por que está explicando tanto? Está justificando. Então existe uma coisa que é necessário que a gente faça uma avaliação. Se existe essa desconfiança, se existe algum problema, entendeu? A gente tem que parar para analisar, será que nós precisamos disso? Ainda que não seja uma coisa ilícita, a pergunta é, convém
qual é a instrução que se passa quando a gente faz alguma coisa, ainda que com outro nome. Isso. Tá certo? Eu vou pedir aqui, olha, vou voltar a falar. Eu estou fazendo o contraponto aqui. Vocês quatro estão aqui, eu estou olhando aqui nos olhos de vocês aqui. No começo da minha fala, é um debate, eu estou sendo bem honesto aqui, gente. Eu estou me expondo em poucas horas, em poucos minutos. Eu nunca organizei rifa na minha igreja e estava tentando entender, mas ouvindo o que você falou, o risco que isso traz, para a gente refletir aqui, para um novo na fé, para uma pessoa que está começando a caminhar, é muito mais saudável fazer um empreendimento maior para levantar pessoas que doem recursos para comprar. Tem certas coisas. Pastor, só para explicar, eu não sei, não perguntei, não pesquisei para saber se os 4 irmãos que estão aqui à mesa fazem isso ou não fazem isso. Nós estamos conversando aqui sobre o assunto que eventualmente vocês têm essa prática e nós estamos discutindo, ou seja, não é uma coisa pessoal, porque de fato eu não sei, entendeu? Então nós estamos aqui para discutir o assunto em tese e o assunto em tese tem que ser discutido dessa forma, com todo carinho, com todo respeito, com todo amor. Pois não, JR, tem certas coisas para ganhar dinheiro na igreja pior do que uma lista, entendeu? Na minha opinião. Tem certas petições de ofertas aí que são absurdas. Não, lógico, também é um escândalo tremendo. É verdade. E promete até pior do que o sorteio. Se você der X, você vai ganhar tanto assim de Deus, tal. Ainda bota na conta de Deus, Deus que vai entregar o prêmio. Uma lista de sorteio, tá, meu caro pastor, amigo, né? Nós, pastor Farney, você faz, mas não pode ser uma regra da igreja, mas um sorteio que dependendo do povo, ele já vai entender que aquilo é para ajudar uma boa ação, entendeu? Não, é por isso que é um debate. Assim, não é a prática que nós tínhamos, entendendo no começo da conversa, mas honestamente pensando agora, que eu nunca fiz mesmo na minha igreja, vamos já não fazendo. Eu acho, meu ponto de vista final é que é isso. Eu acho que você é muito pedagógico, a igreja é pedagógica. Isso. Tudo que a gente faz, a gente ensina. Se eu puder ensinar o melhor, é melhor do que ensinar alguma coisa mediana, né? Então, o esforço que você vai fazer para uma rifa, para uma ação entre amigos, se faz para um grupo de irmãos que queiram doar, para doar. E é possível irmãos doarem fora do dízimo da oferta, um grupo de irmãos se juntem, que queiram doar um ventilador, doar uma televisão, eles se juntam, compram aquilo e pagam junto por aquilo. Pela dádiva, que é a melhor ensino. Eu acho que, na verdade, na essência, e aí é uma questão de ponto de vista final meu aqui, com todo respeito aos pastores, na essência do sorteio está o ganho. E acho que a preocupação com o ganho sai completamente do conceito de doação. É só um modo de pensar. Eu estou entendendo o irmão, mas depende muito do objetivo. Lógico. Né? E às vezes essas listas saem fora das 4 paredes da igreja. Aí isso acontece. Aí você vai falar com alguém, a pessoa não entende, vou dar oferta para quê? Não, você vai concorrer a isso, entendeu? Então depende muito, entendeu? Como vai ser, né, dirigido essa situação. É polêmico. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Só que para você ganhar dinheiro, você tem que trabalhar. Um ouvinte conta, um amigo trabalhava com o jogo do bicho. Ele se converteu, logo foi falar com o pastor que queria, pastor, quer eu parar de trabalhar com o jogo do bicho. Aí o pastor disse, rapaz, tem problema nenhum não, continua. Ele nunca mais voltou à igreja, ele voltou para o mundo. Conta aqui um querido ouvinte que está em Saracuruna, acompanhando a gente. Eu agradeço pela sua audiência, ligou para cá, 24610093 e participou conosco. Alguma dúvida sobre esse assunto? Eu tenho. Porque às vezes o pastor, não, você tem que sair. Então tá bom, pastor, vou sair. O senhor vai arranjar um emprego para mim? Né? Então tem que ser muito bem pensado, né? E esse ouvinte aí que falou, ele tem que tomar uma atitude, uma decisão, mas já tendo outro emprego. Eu acho que o pastor pode colocar na conta do pastor. Estou passando necessidade hoje, o senhor mandou sair do emprego e eu não achei outro até hoje. Então são situações importantes. Eu acho que as duas coisas são equivocadas. Eu acho que no modo de pensar é equivocado o pastor falar continue, no modo de pensar tem que falar saia sim, porque é pecado, é uma contravenção. E é equivocado a pessoa não ficar na igreja porque o pastor falou isso. Quer dizer, quem quer renunciar, renuncia. Ela não queria ficar na igreja. Ela não queria ficar, queria colocar alguma coisa na conta do pastor. Se o pastor fala sai, então paga meu aluguel, paga minha despesa. Se o pastor fala fica, então eu vou para o mundo. Estou acompanhando você. Estou imaginando aqui. A menina é garota de programa. Foi à igreja e disse, olha, pastor, é o seguinte. Decisões exigem atitude. O camarada é o seguinte, gerente da boca. Disse, ó, pastor, não, você continua, faz um pouquinho e vai organizando a sua vida, depois você sai. Tem coisa que não dá tempo não, irmão. Com todo respeito, continua, vai entregando o seu dízimo, depois você vê, né?
Tem pastor que pode falar isso. Ah, tem pastor. Levei um susto. Também me assustei aqui. Não é verdade. Eu acho que mas em alguns casos é rompimento imediato. E tem pessoas que ficam dentro da igreja com atitudes erradas. Teve um camarada que chegou lá na igreja e falou pra mim, eu sou regente de coral, líder de jovens, mas eu queria ficar na sua igreja, mas tem algo que eu não consigo largar. E eu falei, o quê? Ele falou pra mim, eu sou gerente de termas. Eu falei, aqui na minha igreja você não vai fazer nada. Como que você vai ficar na minha igreja sendo... ele queria ser líder de jovens sendo gerente de termas. Porque ele falou que ele ganhava bem ali e que ele não ia largar aquela profissão. Eu falei, então aqui você não vai ser membro da nossa igreja, não tem como. Há questões que são subjetivas e questões subjetivas, né? Tem questões que a gente não tem como negociar isso aí. Eu sou gerente de uma boca de fumo, eu sou gerente de termos, então eu sou... negociação. Jogo do bicho. Irmão, isso é pecado, é um crime, você já pagar o preço por Quantas isso. vezes eu renunciei a algumas causas como advogado porque não eram causas lícitas. Então, pensa que eu também não tinha minhas contas, a gente paga um preço, perdas, né? Mas a gente tem que ter renúncias em função de certas decisões. Só para fechar, isso não quer dizer que a pessoa não possa frequentar a igreja, estar assistindo os cultos, ouvindo a palavra. Agora, se ele pede um conselho, o que eu faço com isso? Eu lembro de um exemplo, rapidamente, aqui de uma pessoa que eu comprei no começo do ministério, que era envolvida com Umbanda. Ela falou, pastor, eu quero começar a caminhar, mas eu tenho dificuldade de fechar o centro agora. Eu falei, vem ouvir a palavra, continue vindo. Não vou fechar as portas à pessoa. Agora, concordar com o ilícito, jamais com a contravenção, com o crime, né? É perigoso. Tudo isso aí é complexo. Eu estou imaginando aqui perguntas inocentes de alguns ouvintes. Tudo bem, o cara não pode ser membro da igreja, mas ele pode entregar o dízimo? Não. Se receberá o dízimo e a oferta, por exemplo, a igreja está precisando de um piano, pouca igreja tem piano hoje, né? Poucas igrejas, mas vamos lá, um pianão, aquele pianão sensacional, a pessoa vai lá e diz, olha, aqui, eu estou doando isso aqui, é um presente para a igreja, e a comunidade sabe, identifica que aquele indivíduo traz dinheiro de forma ilícita ou de forma, não é ilícita, mas é de forma que não combina, não convém a um cristão nascido de novo. Mas ele não é cristão ainda, tá entregando isso aqui. Vai receber um empresário envolvido em corrupção. Tá errado. Que depois se descobre. Não tem como saber. Não, se não sabe, o pastor não está errado. Mas se o pastor sabe de onde veio que está errado ali aquele dinheiro, ele não deve receber para a igreja dele. O pastor se torna conivente. Ele é conivente. Não pode. Fingir não saber, né? Fingir não saber é pior. Não pode. Eu soube de uma situação. Conta para nós aí, pastor. Vai ficar só entre nós. Fala baixinho. Uma cantora famosa, ela foi convidada para cantar numa igreja de comunidade. E ela não sabe disso, ela não deve saber, lógico. Mas quem pagou o cachê dela foi a boca de fumo. É complicado. Porque a pessoa era filha de uma das dirigentes. Então, são situações, se o pastor sabe disso. Não pode. Mas o pastor deixou pagar também, né? Exatamente, tá errado. Tá errado, o pastor deixou pagar. E a culpa não é da Paulo cantora. Tá dizendo que tá errado, né? Tá errado, lógico. A cantora não sabe, mas... E está sendo conivente. Muito bem, olha aqui, minha gente, o termo alcoólatra, tem sido substituído por alcoolista. Alcoolista é um termo que se espera ser menos estigmatizante. Essa é a ideia de quem pensou aí a mudança do termo alcoólatra para alcoolista, embora os dois sejam igualmente utilizados. O termo mais usado no meio acadêmico é adicto, né? Adicto também é importante. Aditivo, né? Então, vamos lá. Discutimos aqui sobre a questão de bingo e rifa. Pelo que eu entendi, nós temos aqui grupos bastante distintos, entendendo que algumas coisas são possíveis, desde que explicadas e de acordo com a motivação. Já temos outras perspectivas de que, olha, se isso é uma questão para ensinar, se é uma lógica do ganho, que a lógica do ganho não seja ensinada e sim ensinada a lógica da doação. É uma ponderação de cada um dos nossos queridos debatedores para o conhecimento dos nossos ouvintes e reflexão. O WhatsApp tá bombando, tá dando nem para eu ler, para você ter ideia. Marcela tá aqui com o WhatsApp porque não tá dando tempo de ler em razão do grande número de pessoas participando, questionando, criticando. E se eu entendi bem, Marcela, faz um resumo, dá para fazer um resumo? Peguei você de surpresa, né? Respira um pouquinho, pode respirar. Deixa eu dizer para os irmãos, a Câmara Municipal recusou a criação do Dia da Visibilidade Lésbica. Era uma proposta que apresentava o conceito
de que a visibilidade lésbica era necessária para se discutir a questão da sexualidade, enfim, desses assuntos que estão na pauta o tempo inteiro. Foi uma decisão apertada. 19 votos contrários contra 17 favoráveis. Então foi por 2 votos. 2 únicos votos fizeram a diferença nesse aspecto que aí está para evidenciar a divisão da Câmara. A divisão. É um assunto que está aí, quer dizer, isso seria, por exemplo, um exemplo aqui, vai para a escola. Então, na escola, o dia da visibilidade. Então, todo mundo que não é, leva quem é, que não é, enfim. Era essa a ideia. E isso seria uma lei. Ok? Seria uma lei. Escolheria o dia X para ser o dia. A Câmara até aqui disse não. Ok? A Câmara decidiu, a repercussão está aí, todo mundo batendo e apanhando, como assuntos polêmicos geram. É só uma informação para conhecimento dos nossos ouvintes e reflexão. Tem coisas sérias acontecendo e que nós precisamos repensar determinadas ações nossas e também nós precisamos estar muito atento a tudo que vem acontecendo. Ô, pastora, por gentileza, dê a hora certa aí para nós, vamos lá. São 11 horas e 54 minutos. Falou muito bem, tá de parabéns. Quero pra ele. Não, agora eu vou pedir vocês, tá bom? Aparecer hoje. Debatedor, de vez em quando eu vou pedir para dar a hora certa. Aonde ele vai, então tá bom. Não, é participação, é importante o ouvinte participar com a gente e os nossos queridos debatedores também. Então, resumo aqui do nosso WhatsApp, a gente tem muita gente com dúvida, o que dá pra gente entender é que quem já tem a prática da rifa na igreja, está em dúvida perguntando se sim ou se não, mas tem muita gente afirmando que igreja não é lugar de rifa, se não pode, em hipótese alguma, dentro da igreja, menos ainda, é melhor que seja praticada a doação. Muito bem, tá aí um resumo, né, das opiniões dos nossos ouvintes sobre esse assunto. Eu achei interessante o ponto da dúvida, né? Tem coisas que não tem dúvida, né? Coisas que não geram dúvida. E o que gera dúvida deve passar pelo crivo de uma análise, de uma reflexão, para evitar que dificuldades outras surjam a partir disso aí. Muito obrigado aqui aos nossos debatedores pela coragem de expor as suas opiniões aqui. Isso não é fácil não, hein? Chegar no rádio aqui, porque depois a turma cobra, depois o WhatsApp bomba. Mas peraí, o senhor disse isso, o senhor disse aquilo, a senhora falou aquilo outro, na igreja, na sexta-feira, no sábado, domingo, o pessoal fica lá na porta. Vem cá, pastor, o senhor falou isso aí. Não é brincadeira não. Muito obrigado aqui aos pastores participantes aqui do nosso debate 93 de hoje. Pastor Silfarne, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, obrigado, colegas debatedores, foi um tema bem interessante, foi legal ver a discussão respeitosa aqui. Um abraço pro Felipe que veio comigo me acompanhando, meu filho Aleph está ouvindo no horário do almoço no trabalho, minha esposa Patrícia, ao Danda, que era da igreja, os Filhos do Caminho, a Areza de Nova York que está ouvindo, sempre ouve, né? A Fabiana, o Cláudio Mendes, a todo mundo que mandou um alô aqui no WhatsApp, um beijão para todos. Maravilha, muito obrigado, pastora Valéria Alves. Eu quero mandar um abraço para a nossa Igreja Batista Nova Filadélfia, agradecendo a cada um dos nossos irmãos que fazem parte, né, da nossa igreja. Um abraço também para meus filhos, para que estão em casa ouvindo. E para a missionária Gina, que fala que está sempre ouvindo o debate, falou, pastora, manda um alô, manda um abraço para mim, um abraço em nome de Jesus. Para todos foi muito enriquecedor estar aqui, acrescentando as nossas vidas. Pastor Paulo Carvalho, obrigado, meu querido. Um forte abraço, lá na Convenção das Assembleias. Quantas igrejas são, pastor? De pastores. De pastores. Quantos pastores? 6.500 pastores. 6.500 pastores. Meu Deus do céu, uma reunião com essa turma toda tem que ser um lugar grande, hein? E o almoço para essa turma? Porque pastor come, hein? Não são todos, nesse não. dia é jejum. Jejum e oração, tá certo. Porque senão não tem como. 6.500 pastores. Glória a Deus, Deus abençoe, pastor. Obrigado. Obrigado a você, JR. E quero também mandar um abraço, JR. Dois grupos da nossa convenção pediu um abraço hoje. Opa. A UFADERJ pediu que você mandasse um abraço, a União Feminina da Assembleia de Deus do Estado do Rio de Janeiro. Essas meninas são muito abençoadas. Deus abençoe, meninas. E a UNEMADER, União de Esposa de Pastores da Assembleia de Deus, que a minha esposa é a presidente. Essas meninas aí, olha, são brincadeira não, esposa de pastor, que Deus abençoe.
Muito obrigado, pastor. E um abraço para todo o pessoal do Ministério ID. Que Deus abençoe a todos e nossos debatedores também, amigos. Querido doutor Vinícius Cordeiro, saudações americanas. Obrigado, querido. Um abraço. Um abraço, JR. Mais uma vez agradecer a produção aqui do programa, Marcela, Paulinho, toda a equipe da 93. O meu amigo Haroldo Oliveira, um grande abraço. Um abraço para os nossos queridos debatedores, pastores. Vocês nos inspiram, né? Verdade. E um abraço especial para a turma da proteção animal. Olha aí. Adote, não compre. É isso aí, muito bem. E hoje é aniversário dele, ó. Comando Roberto Vidal. Roberto Vidal hoje completa mais um ano de vida. Parabéns, porque olha só, a forma em que ele está, não é isso? Hein? Não? A forma no rádio que eu tô falando, como radialista, a forma como radialista, não é? Porque uma pessoa permanecer atualizada é uma necessidade. No rádio nós temos essa obrigação. E uma pessoa com a idade dele, tão moderno, que você escuta o Vidal, você tem a impressão que ele tem assim uns 25 anos. Né? Quando ele chega aí e tal, boa tarde, Rio de Janeiro, né? No comando Roberto Vidal e tal. E não tem um jeito assim, hein? É o que, Marcelo? O programa é radical. Pois é isso que eu tô falando, né? E dá a impressão que ele tem 25 anos, né? E ele, ao completar 75 anos hoje, traz para todos nós um impacto assim, dizer assim, cara, olha, sempre é possível. Sempre é possível. O radialista ele não envelhece, entendeu? Essa é a minha expectativa. Eu me lembro que estava ainda bem pequenininho. Na verdade, eu estava no berço, entendeu? Mamãe colocava no rádio assim e ela colocava no Roberto Vidal. Aí eu falei assim, eu quero ter uma voz assim. Mamãe falou assim, meu filho, você tem que comer muito arroz com feijão. Pois é, tô tentando ainda. Então um abraço para o meu querido Roberto Vidal, vai ser alvo da nossa oração hoje. Nós vamos pedir que a graça do Senhor esteja sobre ele. Pastor Paulo vai orar conosco. Vamos pedir que o Senhor abençoe nosso querido comunicador Roberto Vidal, uma voz maravilhosa, tem ministério, uma pessoa comprometida com a sua igreja. Eu sempre admiro e quero reconhecer isso aqui, desejando ricas bênçãos de Deus sobre a vida dele. Vamos orar uns pelos outros, vamos orar pelas igrejas, pelo povo de Deus que aí está, orando pelos policiais, pela guarda municipal, orando pelo exército, marinha, aeronáutica, guarda nacional, rogando a bênção de Deus sobre os bombeiros, sobre toda a turma que trabalha tanto. E nós temos repetido essa frase que é bíblica e encorajado os nossos ouvintes a manifestarem-se dessa maneira a estes queridos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia que nos concede estarmos aqui, pela nossa Rádio 93, também por este programa, Senhor, que tem sido uma bênção, Senhor, na vida de muitas pessoas. Abençoa teu servo, JR, e, Pai, toda a sua equipe. Lhe rogamos, Senhor, pelo nosso país, pelo nosso estado, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, toque profundamente nos corações, abençoe todas as pessoas envolvidas na segurança do nosso país, do nosso estado, Senhor, as famílias, Senhor, e o nosso amigo, Senhor, Roberto Vidal, está completando mais um ano de vida. Venha sustentá-lo, Senhor, renová-lo cada vez mais. E lhe rogamos agora, Pai, uma bênção especial para cada ouvinte da nossa 93 FM. No nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.